E hoje, em Brasília, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, declarou que o governo mantém a intenção de realizar um novo leilão para a compra de arroz importado. Segundo o ministro, o governo faz um monitoramento semanal do preço do grão. O edital para compra de arroz está pronto. E nós temos um grupo onde participam o Ministério da Fazenda, o Ministério da Agricultura, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, Agricultura Familiar e a Conab, para fazer essa gestão de preços. Os produtores de arroz nos procuraram e disseram: diga para a gente aonde o preço estiver alto que a gente abastecerá. Assim, a primeira medida que nós vamos tomar essa semana é chamar a Câmara do Arroz do Ministério da Agricultura para dizer a eles: olha, o preço do arroz está alto nas seguintes capitais, e falar quais capitais e ver se eles vão tomar uma atitude, uma providência para a diminuição do arroz. Caso contrário, acho que o único meio que nos resta é comprar e, com isso, ter instrumentos para garantir um preço de arroz mais adequado ao bolso do povo brasileiro. Ana Paula Henkel, muito boa noite, seja bem-vinda. Ana, comunicação do governo também não vai nada bem, né? A gente acompanhou ali um trecho da declaração do Paulo Teixeira, que contradiz claramente a declaração do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que veio a público dizer que não havia mais necessidade de um novo leilão. E o que a gente observa agora é que esse assunto ainda não foi enterrado no governo. Ana, boa noite. É o governo do bate-cabeça, Paula, impressionante, eles não combinam nem entre eles. Boa noite, Paula, boa noite, Piotr, Cauti, Silvio, muito boa noite à nossa querida audiência. Paula, sabe o que acontece? Se voltarmos lá em 2022, né, muitos que se colocam aí, né, nas categorias conservadores, liberais, né, defensores do capital privado, do capitalismo, eles fizeram L, eles apoiaram Lula, só que lá Lula não tinha projeto nenhum. Foi perguntado quem será o seu ministro da Economia, quem será o seu ministro do Desenvolvimento Agrário, quem será o seu ministro da Infraestrutura. O presidente Bolsonaro tinha todos os nomes e ele apresentou todos os nomes, porque o presidente Bolsonaro já vinha de uma administração onde pastas importantes, como a pasta da economia, já tinham um nome muito solidificado e que já tinha apresentado um bom serviço prestado ao Brasil, que foi o presidente, o ministro Paulo Guedes e tantos outros ministros. Então, esse bate-cabeça, Paula, lembra muito a história do presidente Joe Biden aqui. Quanta gente agora em absoluto choque com a senilidade de Joe Biden. Nossa, mas ele está mal, né? Nossa, o que aconteceu? O que aconteceu? Em que país vocês estão? Vocês estão dentro de uma bolha? Nós estamos mostrando essa senilidade e o declínio cognitivo severo dele há pelo menos 3 anos. Há vídeos no meu Instagram, estava vendo, 2021, no 4x4, já mostrando esse declínio. Então, é a mesma coisa com este governo, Paula. Nós estamos em julho de 2024 e tem gente que está assim, mas nossa, o Haddad fala uma coisa, o presidente Lula fala outra, o ministro do Desenvolvimento Agrário fala uma coisa e o outro ministro fala outra. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que esse governo se apresentou assim na campanha. Os ministros foram escolhidos como vitrine política, como troca de favores, troca de moeda política. O Lula não se encontrou com seus 39 ministros, todos eles até hoje. Sai ministra do esporte, que era ex-atleta, para entrar o Fufuca do Centrão. Repito, Paula, é um governo que não tem projeto de nação, mas também não tem um projeto dentro da concepção deles do que eles querem como
o projeto de país. Eles batem cabeça o tempo todo. Se não é esse ministro, é o Haddad, é a Simone Tebet e assim por diante. E aí, se você critica, como o Lula foi criticado, ele sobe no palanque e diz, como é que é? Quem critica não vale uma titica de cachorro, alguma coisa desse tipo. Xingou os jornalistas também. Esse é o governo da tolerância e que não tolera o povo que paga o salário de cada um deles, cobrando os desmandos que eles têm feito com o Brasil. Carlo Cauti, na semana passada, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, concedeu uma entrevista e disse que não havia mais necessidade de leilão porque os preços do arroz tinham voltado à normalidade. Vale lembrar que foram 2 tentativas de leilão que foram canceladas por indícios aí, suspeitas de fraudes, né? Inclusive aquela lojinha de queijos do Macapá, que teria sido a maior arrematante aí do leilão. O leilão foi cancelado e agora a gente acompanha um trecho aí do ministro do Desenvolvimento Agrário dizendo que o leilão está ali, em stand-by, essa ideia pode voltar a qualquer momento. Por que você acha que tem esse jogo de estica e puxa aí nessa questão do arroz, Cauti? Ou como a Ana falou, eles não se conversam, cada um vai de um lado, e esse não é um governo, esse aí é uma armada branca-leão, onde cada um fala o que quer, o que bem entender, ou já tem algum esquema que já foi decidido na época, o esquema acabou não acontecendo porque foi descoberta aquilo que o próprio presidente Lula, usando as palavras do presidente Lula, uma falcatrua, Lula usou exatamente essa palavra, no leilão para a importação do arroz, ele foi antes suspenso e depois anulado. O ministro da Agricultura, o Fávaro, disse que não haveria mais leilão e agora o Teixeira diz que ainda está no radar do governo federal, né? Um radar bastante perigoso. Tudo aquilo que está no radar do governo se transforma ou em desperdícios de dinheiro público, ou aumento dos impostos, ou as duas coisas, ou vexame internacional para o Brasil, né? Ou tudo junto e misturado. Como, por exemplo, o fato que o Brasil foi dar comida para Cuba, né? Para salvar uma ditadura carcomida agora, poucos meses atrás. Mas a coisa mais grave já foram pegos com as mãos na marmelada. Já foi muito claro que havia um esquema já predisposto, pré-ordenado, caiu até a cabeça do então secretário responsável, né, para esse leilão. Mesmo assim, virou até ridículo, né? Como você lembrou, né, Paula? Virou até ridículo o fato que a maior importadora do arroz, a maior vencedora desse leilão, era uma loja chamada Queijo Minas, que ficava em Macapá. Ou seja, é uma loja de queijos que nunca importou um grão sequer de arroz, se tornou a vencedora um dos lotes, o maior lote, aliás, né, desse certame, e mesmo assim eles não têm a vergonha nenhuma, né, tem uma cara de pau gigantesca de insistir em algo que evidentemente tem todos os indícios e todas até as provas a essa altura do campeonato, como o presidente Lula falou, de ser uma falcatrua. Evidentemente, ou eles não se falam, ou o esquema que não ocorreu está sendo pressionado por alguém para que ocorra de uma forma ou de outra. E só para terminar, Paula, as declarações do ministro Teixeira mostram claramente que ele não tem a mínima noção do que é um preço, do que significam os preços. Os preços, quando sobem ou quando descem, não são por causa da ganância de algum empresário ou não são por causa de alguma vontade divina. Simplesmente são indicadores de escassez ou de abundância de produtos. Ou seja, os preços são as maiores informações que temos numa economia livre, uma economia eficiente, uma economia que funciona. Se você for alterar os preços, por exemplo, tabelando produtos, como o governo queria fazer com arroz, por exemplo, proibindo altas quando tem uma inflação elevada, como foi também no passado, ou congelando também preços, entre outros absurdos que ocorreram no Brasil, você tem naturalmente, imediatamente, o efeito de desabastecimento da economia, de uma redução da qualidade dos produtos e, no final das contas, o caos econômico. Evidentemente, essa aula de economia básica, que é página 1 de um manual de microeconomia, está em falta não apenas no Ministério do Desenvolvimento Agrário, mas em todo o governo Lula.